sou Zumar Queires, advogado do setor imobiliário, há 15 anos aqui na Grande Florianópolis. O tema de hoje vai ser destituição do síndico. Destituição do síndico. Então, de uma forma direta e objetiva, nós vamos para o artigo 1349 do Código Civil, que trata a esse respeito, que eu vou fazer uma leitura. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Então, pela redação do dispositivo, nós extraímos aqui 3 requisitos necessários para a destituição do síndico. O primeiro deles, ser designado uma assembleia especial para essa finalidade. Ou seja, não é possível, durante o curso de uma assembleia normal, em que esse tema não tenha sido abordado, os condôminos deliberarem pela destituição do síndico. Ou seja, há necessidade de ser designada uma assembleia específica. E quem é que designa essa assembleia? Pela legislação, 1/4 da totalidade dos condôminos, assinando o edital, convocando os demais condôminos para participar. Ou então, aquele quórum ou aquelas pessoas que se encontra previsão na convenção do condomínio. Algumas convenções elas estabelecem a possibilidade do próprio Conselho Fiscal ou Consultivo fazer essa convocação. E a razão é bem simples, a necessidade de você garantir ao síndico um direito de defesa, ou seja, impossibilitando assim uma surpresa de deliberações. O síndico que é acusado de alguma situação irregular, ele deve se defender, ele deve ter garantido o seu direito de defesa. O segundo requisito é que essa decisão ela tem que ser motivada, ou seja, não basta os condôminos pura e simplesmente desejarem destituir o síndico, a necessidade de uma motivação, de uma fundamentação. E quais são as motivações previstas no Código Civil? O síndico que pratica irregularidades, ou seja, aquele que se apropria de dinheiro, aquele que contrata trabalhadores e não faz o registro na carteira de trabalho, aquele que sonega impostos, aquele que não presta contas, o síndico que não presta contas. E aqui nós não estamos falando daquela prestação de contas anual, mas daqueles pedidos que são realizados por parte do conselho ou de condôminos a respeito de uma conta específica. As pessoas têm dúvida a respeito de um determinado gasto, vão fazer a solicitação de informações por parte do síndico e ele se recusa a prestar essas informações. E o terceiro, quando ele não administra convenientemente o condomínio. Aqui nós temos uma motivação muito mais ampla do que as demais, né? É muito subjetivo, vai ficar a par de cada assembleia de condôminos decidir o que significa administrar convenientemente o condomínio. Pode ser aquele síndico que não atenda os condôminos, aquele síndico que é desidioso no trato do bem comum, das manutenções que devem ser realizadas e por aí afora. E o terceiro requisito é que seja alcançado um quórum específico para essa destituição. Tá? E aqui reside a matéria mais tormentosa. Por quê? Porque fazendo a mesma leitura desse dispositivo, sobressaem 2 correntes, 2 entendimentos diferentes. O primeiro deles, e eu vou ler novamente o artigo. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Então, essa primeira corrente de entendimento, ela faz uma leitura textual e ela entende, né, que o sujeito da frase maioria absoluta, aliás, que a expressão maioria absoluta está relacionada ao sujeito da frase, que é a Assembleia. Portanto, disso se extrai que, pelo voto da maioria dos presentes em Assembleia, os 50% mais um dos presentes, é possível destituir o síndico.
Essa corrente ela é a majoritária, é a que predomina nos nossos tribunais e também entre os especialistas, e é aquela que deve ser adotada pelos condomínios, justamente porque é majoritária e por uma questão de segurança jurídica. Notem que a legislação anterior, a Lei 4.591 de 64, ela estabelecia um quórum de 2/3 dos condôminos, 2/3 dos condôminos presentes em assembleia e não da totalidade. Ou seja, houve uma diminuição do quórum. A segunda corrente é a que entende que esse quórum de maioria absoluta é um quórum qualificado. E por ser um quórum qualificado, ele está relacionado à totalidade dos condôminos, ou seja, a todos os condôminos, e não só aqueles presentes em assembleia. O termo empregado, maioria absoluta, é um termo relacionado, então, a um quórum qualificado. Esse posicionamento, ele é minoritário na jurisprudência e entre os especialistas. São muito poucos os que defendem esse posicionamento, tá certo? Particularmente eu entendo que é o mais correto, tá? Por quê? Porque esse ato de destituição do síndico, ele é um ato bastante difícil. Ele cria uma pecha à figura do síndico entre os seus pares de sonegador, de ladrão, de irresponsável, e há a possibilidade, né, de viver entre os seus pares de uma forma vergonhosa. Então há necessidade, ao meu ver, né, esse é um posicionamento particular, de que o quórum seja garantidor de todos os direitos de defesa do síndico, de todos os direitos de apresentação dos motivos pela não realização de um ato dessa forma ou do outro, e que também seja reflexo de um descontentamento geral de todos os condôminos. E nós devemos verificar que o quórum de maioria simples para destituição do síndico, que é algo gravíssimo, é menor do que o quórum, da forma com que a primeira corrente estabelece, do que o quórum para aprovação de obras de embelezamento. Para encerrarmos aqui o nosso diálogo, para destituição do síndico, a necessidade de 3 requisitos: uma assembleia especialmente convocada para esse fim, a deliberação deve ser motivada e alcançar o quórum especial.